Programa Medicina Humanizada. Oferecimento: Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados. Olá, pessoal! Estamos aqui no programa Medicina Humanizada mais uma vez e dessa vez vamos falar sobre apneia obstrutiva do sono, um capítulo importante das doenças relacionadas à obesidade. Bom, falando de obesidade, eu tenho um recado para vocês, tá? No meu Instagram, a gente está vai promover agora para o início de abril, de 6 a 11 de abril, um evento que é o que não te contaram sobre emagrecimento. Quer saber mais sobre ele? Vai lá no meu Instagram, me segue, se inscreve para esse evento que tem muita coisa boa lá. Mas hoje é dia de programa, então eu quero saber do Dr. Pedro Caçador, neurologista, o que é, afinal de contas, a apneia obstrutiva do sono. Olá a todos, muito obrigado, Dr. Pedro, pelo convite de estar participando mais uma vez aqui do programa Medicina Humanizada. E hoje a pergunta é: o que é a apneia obstrutiva do sono, né? Pessoal, a apneia obstrutiva do sono significa justamente a apneia é a parada de respirar, obstrutiva porque é uma causa obstrutiva que não deixa o ar passar para os pulmões, do sono que acontece durante o sono. Apneias, na verdade, podem acontecer de várias formas. A apneia obstrutiva do sono é a causa mais comum, tá? Então existem causas centrais do nosso sistema nervoso central, como por exemplo um AVC, doenças neurológicas. Existem remédios que podem fazer a pessoa parar de respirar, mas hoje a pergunta foi: o que é a apneia obstrutiva do sono? Que é justamente a pausa por alguns segundos da respiração durante o sono. E o que pode causar isso, né, doutor? Bom, existem inúmeras causas. Nas crianças, as principais causas são justamente as adenoides, né, que às vezes a gente precisa fazer um tratamento específico, e também as amígdalas. Crianças é muito comum ter amidalite, aquela infecção de garganta que às vezes cresce muito, pode obstruir a passagem do ar, tá? Nos pacientes adultos, aí as causas são as mais diversas possíveis, mas aqui eu gostaria de ressaltar a questão da obesidade. A gente sabe que quanto mais obeso é o paciente, ele tem um acúmulo de gordura justamente nessa região cervical, tá? E esse acúmulo de gordura pode obstruir a passagem da via aérea, né, do ar. Então, outras causas também bastante interessante falar aqui é a questão da posição que o paciente dorme. Se ele dorme de barriga para cima, pode acontecer muito frequente a língua cair e tampar a passagem da via aérea. Então essas são algumas causas de apneia obstrutiva do sono. Muito bem, a conversa tá boa, eu estou em casa, o Dr. Pedro está sendo muito claro, mas eu vou logo ali tomar uma aguinha e já volto. Hipertensão é doença apenas de obesos e sedentários. Mito ou verdade? Mito. A hipertensão pode acontecer em crianças, em pessoas magras, porém, ela é muito mais frequente em pessoas obesas, sedentárias e têm maus hábitos de vida. Por isso que o ambiente, a forma que você leva a vida é tão importante, tanto para começar a hipertensão arterial, quanto para manter-se hipertenso. Estou de volta, mas antes de continuar a entrevista, vou chamar a nossa amiga Raigna da Alquimia. Se existe uma coisa importantíssima nos dias atuais, é a sua imunidade. E aí, o que você está fazendo por ela? Bom, uma coisa certa você já fez. Você está aqui assistindo Medicina Humanizada e aqui está repleto de profissionais que sabem conduzir e te ajudar a modular a sua imunidade. Então, esse já é um ponto de partida excelente. Próximo passo é você investir em suplementação de qualidade, porque é isso que vai trazer o resultado. Vem aqui na Farmácia Alquimia que eu te ajudo nisso. Muito obrigado, Raigna. E doutor Pedro, me fala uma coisa, você explicou o que é a apneia e quais os riscos, quais as consequências que tem essa doença? A primeira coisa que a gente lembra é a questão social. A pessoa que tem apneia, ela ronca, né? Isso gera um incômodo no parceiro do lado que está dormindo, né? E gera motivos até de piadas dentro do ambiente familiar ou dos amigos, e isso muitas vezes não é legal. Agora, a gente tem que lembrar
que a gente está falando de uma pausa na respiração por alguns segundos durante várias vezes ao longo do sono. Ou seja, vai faltar oxigênio no coração, vai faltar oxigênio no cérebro, vai faltar oxigênio no corpo todo. Então a gente vê muito frequentemente esses pacientes acordando de manhã já com dor de cabeça, pacientes se tornando hipertensos por conta da apneia obstrutiva do sono, né? É causa importantíssima de depressão, de ansiedade, de infarto, de AVC. Então, quando a gente fala em apneia obstrutiva do sono, a gente não está falando só do ronco que incomoda uma pessoa que está dormindo do lado. A gente está falando de uma doença que gera consequências gravíssimas, inclusive podendo gerar risco de morte. Então, como que a gente diagnostica essa condição? Vamos lá. O diagnóstico, ele na verdade começa dentro da sala de consultório, com uma boa conversa, com uma boa anamnese, né? Então a gente precisa identificar no paciente quais os fatores de risco. Ele é um paciente que está hipertenso, é um paciente que está obeso, que tem um IMC acima de 30, quanto maior, pior. É um paciente que tem um pescoço muito largo, reclama de dor de cabeça. É um paciente que a esposa ou o marido que está do lado fala que ele ronca e ronca muito alto, e às vezes durante esse ronco parece que ele engasga e para de respirar. Esses são os principais sinais, né, de que o paciente provavelmente ele tem uma apneia obstrutiva do sono. E o diagnóstico definitivo, ele depende e requer alguns exames, né? O principal vai ser a polissonografia. Então o paciente ele vai dormir ou num centro especializado. Hoje em dia existem alguns exames que podem ser feitos inclusive na casa do paciente, tá? Então vai monitorizar todo o sono do paciente, vai ver a questão do tórax, né? O movimento do tórax, a respiração, os batimentos cardíacos, vai ver a atividade elétrica do cérebro. Então esse é o exame da polissonografia que dá o diagnóstico. E aí quando a gente pega o resultado, de uma forma bem simplificada, o que a gente tem que olhar são as pausas respiratórias. Quantas pausas o paciente teve de 10 segundos ou mais, ou seja, ele ficou mais de 10 segundos sem respirar durante uma hora, né? Então a gente sabe que de 5 a 15 pausas, isso a gente está falando de uma apneia obstrutiva leve. De 15 a 30 já seria uma moderada. E acima de 30, ou seja, em uma hora o paciente fica 30 vezes por 10 segundos sem respirar, aí sim a gente teria uma apneia obstrutiva grave. Muito bem, a conversa tá boa, eu estou em casa, o Dr. Pedro está sendo muito claro, mas eu vou logo ali tomar uma aguinha e já volto. Olá, eu sou Thalita Casador, cardiologista, e estou aqui para responder algumas dúvidas diante da cardiologia. Vamos lá! Hipertensão arterial é hereditário? Muita gente se pergunta isso no consultório e, na verdade, ela tem vários componentes. Até hoje não se sabe exatamente a verdadeira causa de como se forma a hipertensão. Ela tem um componente genético, sim. Cerca de 30% das pessoas herdam isso dos pais. Porém, o mais importante é você entender que não depende só disso. Os seus hábitos de vida, a forma como você se alimenta, dorme, como você lida com o estresse do dia a dia, o sedentarismo, enfim, são inúmeros fatores que contribuem para você estar hipertenso. E agora que já sabemos o que é, como saber e quais os riscos que tem, o povo em casa deve estar se perguntando: como é que trata? Como é que a gente dá uma solução para isso? Vamos então falar do tratamento. Como vocês viram, na verdade existem várias causas e o primeiro ponto é a gente identificar qual é a causa para o paciente estar tendo a apneia obstrutiva do sono. Então na conversa, na anamnese, a gente tem que ver, o paciente ele é um paciente obeso, ele é um paciente que tem um retrognatismo, né? Ele tem a mandíbula muito para trás, é um paciente que tem adenoide, tem amígdalas grandes, é um paciente que usa vários medicamentos à noite para dormir. Então, primeiro ponto é a gente entender o que está causando aquele problema, aquela apneia no paciente. O segundo ponto é a gente classificar. Se for uma apneia leve a moderada, muitas vezes algumas medidas simples do paciente dormir virado de lado, perder peso, usar umas placas de acrílico que ajudam a mandíbula a vir para frente, manter a via aérea aberta durante a noite. Então, às vezes, algumas mudanças simples no dia a dia podem corrigir esse problema.
Agora, quando a gente fala de uma apneia obstrutiva do sono grave, muitas vezes esse paciente vai precisar usar um aparelhinho que se chama o CPAP, né? Que ele joga um ar com pressão positiva contínua durante toda a noite, deixando essa via aérea aberta. E existem também alguns tratamentos cirúrgicos que às vezes são um pouco agressivos, né? Mas para alguns casos vão ser melhor indicado e às vezes resolve o problema. Tão estranhando me ver por aqui? É porque o Dr. Pedro ele vive fazendo pergunta para todo mundo, mas dessa vez eu que vou fazer a pergunta para ele. Dr. Pedro, responde pra gente, o que a apneia obstrutiva do sono tem a ver com o coração? Olha, tudo bem, eu aceito o desafio, tá? E vou responder a pergunta, né? Afinal, é para isso que eu tô aqui, é o que eu mais faço mesmo. Vou responder a pergunta. Pode ficar à vontade? Fica à vontade. Tá joia, valeu, obrigado. Bom, gente, vamos lá então. O que é que a apneia obstrutiva do sono tem a ver com o coração? Muita coisa, porque o coração ele tem tudo a ver com a nossa mente, com o nosso nível de estresse, com o nosso grau de preocupação e com a influência que isso traz no coração. A apneia é um momento onde o coração fica sem oxigênio. Imagina o que é isso. A coisa mais importante para o nosso corpo funcionar é o oxigênio. Tá? A gente resiste dias sem comida, até sem água, mas sem oxigênio a gente não resiste nem por alguns minutos. Tá? Então, a apneia provoca um estado de falta de oxigênio. No coração isso é muito perigoso. Perigoso por quê? Porque pode desencadear arritmia. Então, quer dizer, a apneia é uma causa de morte súbita noturna, por exemplo, tá? A pessoa morre dormindo, porque o coração para. E a apneia, a falta de oxigênio durante o sono, é uma coisa que acontece, é uma causa frequente para isso. Mas além disso, tem a consequência crônica ao longo do tempo, né? Esse estresse aumentado, esses vários períodos de apneia, o sono de má qualidade, né? O Dr. Pedro falou aqui, a pessoa fica sonolenta e tal. O que acontece? O coração não descansa, o corpo não descansa, o coração não descansa. A quantidade de hipertensos, de pessoas com pressão alta, nos portadores de apneia é enorme. A quantidade dos portadores de arritmia cardíaca é enorme. As complicações de coronárias são muito frequentes. E tem uma outra vantagem. A causa principal da apneia é a obesidade, é excesso de peso. Então, quando se trata a obesidade, quando a gente consegue diminuir o peso, você diminui o ronco e diminui a apneia também. Em muitos casos, isso é o suficiente. E tratar a obesidade, tratar o sobrepeso, você de quebra vai conseguir o quê? Melhorar a diabetes, melhorar a hipertensão, melhorar a triglicerídeo, colesterol, melhorar a qualidade de vida. Então é um tratamento que acaba melhorando muita coisa na sua vida. A obesidade é um grande fator de risco para a doença cardíaca e ela é um fator que é causa e ao mesmo tempo complicação na apneia. Quanto mais obesidade, pior a apneia, quanto mais a apneia, piora mais ainda a obesidade, tá? Então tratar a obesidade é fundamental para a qualidade de vida e para a saúde. Pensando nisso e por causa disso, eu já falei lá no início do programa, a gente lançou o programa. Eu vou fazer agora um evento de 6 a 11 de abril, que é o que não te contaram sobre o emagrecimento. Esse evento vai ser no Instagram, vão ser 3 lives, né? 3 palestras, né? Que eu vou dar juntamente com o Dr. Pedro, com a doutora Thalita, falando sobre emagrecimento, falando de muita coisa sobre o emagrecimento. Quem quiser se inscrever e participar disso é pelo Instagram, não é pela TV, é pelo Instagram. Vai lá no meu Instagram, que sempre aparece aqui, e vou colocar para vocês verem, tá? Vai lá no seu Instagram, aproveita e começa a me seguir lá, que lá tem muita coisa de saúde, tá? E lá se inscreve no grupo VIP de WhatsApp, certo? Se inscreve no grupo VIP de WhatsApp, se inscreve para esse evento, o que não te contaram sobre o emagrecimento, que de 6 a 11 à noite, tá? 6 a 11 de abril, vamos falar muito sobre emagrecimento e vai ser muito importante, porque é um complemento do que a gente faz aqui, é um complemento da medicina humanizada, é uma maneira de levar conhecimento útil para vocês, porque a medicina humanizada, a medicina que entende
entende você também quer ser a medicina que você entende.